Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento agora à tarde. O pessoal já me deu ok para a gente começar. Meu nome é Kátia, eu sou tradutora em teste de Libras do IFTM, do campus Uberlândia Centro, e você é moderadora dessa segunda atividade do evento. Então, dando prosseguimento à programação do segundo Seminário de Educação Inclusiva do IFTM, iniciaremos agora no período da tarde com a palestra O Intérprete de Libras e o Cenário Político e Social da Carreira, cuja temática será explanada por Felipe Oliver Silva. O Felipe, ele é pós-graduado em Libras, graduado em Gestão Pública, tradutor em Teste de Libras do INES, diretor da pasta de combate às opressões do SINASEF, responsável dos intérpretes do DEBASE INES, representante dos intérpretes de base INES, representante dos técnicos administrativos do INES no Conselho Diretor, é parte aí, então, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é o INES, e do SINASEF. Felipe, você tem 60 minutos de fala e depois a gente vai abrir para as perguntas do chat, para a gente abrir para a interação. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade, então, aí, para começar a conversa com a gente. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Dizer que é um prazer, né, estar aqui. Dizer também, né, que a longo prazo a gente tem uma luta grande aí da nossa categoria, né, e obviamente isso perpassa aí na organização da categoria, como ela já vem se organizando, né, para as lutas que virão. Uma delas, né, a gente tem em relação ao nosso projeto de lei, que hoje é o projeto 5614, que antes era o 9382, que está tramitando agora lá no Senado Federal, né? O projeto hoje da gente ele está em tramitação, né? Ele perpassa lá pelo Senado, né? E aí ele está na Secretaria Executiva do Senado. Essas são as últimas notícias que a gente teve acesso. Para além disso, né, a gente, com a área de tradução em Libras, a gente teve o advento aí, né, mais recentemente, dessa grande luta que a categoria ela encampou, né, em relação a uma nova regulamentação para os intérpretes de Libras, né, e essa regulamentação se deu na perspectiva de audiências públicas que aconteceram lá em Brasília, né, e nessas audiências públicas eu tive a chance, né, de estar participando para estar militando aí por esse projeto de lei que visa essa nova regulamentação, mas essas audiências públicas, né, elas se tornaram uma realidade por conta de constantes, né, questões que a categoria ela vinha passando, dentre elas, né, a questão de estar atuando nas universidades públicas federais, né, e as dificuldades que a categoria ela vinha enfrentando nessas universidades públicas, que era a falta de revezamento em várias universidades, né? Quando eu falo a falta de revezamento, chegaram casos, por exemplo, de colegas tradutores e intérpretes de Libras que argumentavam, né, nessas instituições por estarem atuando sozinhos, né? Sem uma dupla ali, sem um par, para poder fazer essa troca. Esse foi um dos grandes problemas enfrentados, né? Para além disso, a gente também tinha, né, a falta de respeito aí em relação ao trabalho desse profissional intérprete aí. Essa falta de respeito ela está em vários âmbitos, né, em várias áreas, dentre elas a falta de organização em muitos momentos de gestão, né, para que o revezamento, para que a atuação desse intérprete na sala de aula, para que o acesso, né, aos materiais, né, que é muito importante para o intérprete poder estudar, para se preparar, né, de maneira antecipada acontecesse. Então, todas essas questões, elas desdobraram aí, né, em vários pontos, aonde a categoria ela foi ficando preocupada, né, e aí ela sentiu a necessidade de criar uma grande audiência pública, que foi justamente nessa primeira audiência pública para falar sobre a situação dos tradutores e intérpretes de Libras, né, a nível nacional. Para além disso, a categoria também traz algumas outras grandes questões, né, que aí eu vou colocar uma aspas aqui, depois a gente volta para esse ponto. Uma das grandes questões que a gente vive hoje é que o cargo de tradutor e intérprete de Libras
no caso, nesse sentido, tradutor e intérprete de linguagem de sinais, que é de nível D, de nível médio. Hoje a categoria ela vem se organizando, né, justamente com esse projeto de lei, com outras ações mais políticas, para que exista ou uma equiparação salarial, né, que é muito importante para a classe. Está muito baixo o som, peraí. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou o som? Oi? Tá. Pessoal, tá melhor o som para mim? Eu Para mim tá legal. Eu aumentei um pouquinho aqui para ficar melhor. Eu aumentei um pouquinho. Eu tô no meu fone de ouvido. Se for o caso, eu tiro, não tem problema. Eu uso do próprio telefone. Tá bom assim? Melhorou? Tá? Então, e aí, pessoal, uma grande questão que a categoria ela vem embarcando aí nessa questão que eu falei anteriormente, né? Que eu falei que abriu uma aspas aqui, era que, de fato, o nosso cargo hoje é um cargo de nível médio, né? E a categoria vem lutando para que nós tenhamos um cargo de nível superior. Por que eu coloquei aspas anteriormente nessa questão? Porque, não sei se vocês lembram, lá em 2018, na época, o então presidente Michel Temer, né, ele baixou um decreto, que é o decreto 9262, e nesse decreto ele extinguiu aí o cargo de tradutor e intérprete, que não era o nosso cargo ainda, porém, todavia, entretanto, existe na classe ali, na tabela de PCCETAI, dos tradutores e intérpretes, né, ou melhor, dos funcionários públicos federais, e dentre eles, lá dos cargos, está o cargo de tradutor e intérprete, existiam colegas que hoje estão nas universidades públicas federais, que entraram nessa categoria nível E, né, nesse cargo, nessa vaga que hoje está extinta. Logo depois, lá em 2020, no decreto 10.185, o atual gestor do país, que é o Jair Messias Bolsonaro, me baixa um outro decreto, né? E nesse decreto, ele coloca o cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais, que é o nosso lá de nível D, né? Literalmente em suspensão. Então, por que eu estou explicando isso? Há uma certa confusão, que eu vejo que perpassa por vários grupos e que a categoria ainda traz, de que o nosso atual cargo de nível D, ele foi extinto, ele não foi extinto, ele foi suspenso. Claro que, obviamente, a nível interpretativo, a gente pode pensar assim, ora, se o nosso cargo de tradutor e intérprete a nível superior, ele está suspenso, e se o nível D, que é o outro cargo, que é onde a maioria dos intérpretes estão comportados, que gira em torno aí de 1.000 a 80 profissionais aproximadamente a nível nacional, né? Seguindo lá as tabelas de estatísticas do governo. Ele está suspenso, como é que é a única forma hoje de entrada desses profissionais no serviço público federal? Seria pela via do contrato. E a gente sabe, enquanto intérpretes de Libras, isso em qualquer área, né, de atuação, que o nível D, que é esse nível médio, ele não tem, ou melhor, o nível D, dentro de uma proposta de contrato, corrigindo, ele não tem aí as garantias que são principais, né? Em relação à segurança do trabalho, né? Em relação à estabilidade, até porque a gente sabe que são contratos que podem ser renovados, são de 2 anos, renováveis por mais 2, e depois disso há uma nova entrada de um outro profissional, enfim, isso vai acontecer no serviço público. Hoje, o que nós estamos percebendo enquanto classe, né? Que grandes universidades do país hoje que atuam nessa área e que vem buscando aí estão fazendo grandes licitações, né? Contratando empresas que vão fazer essa organização de trabalho de tradutores e intérpretes de Libras na ideia de terceirização profissional. O que hoje é um problema, né? Porque o que acontece em relação a isso? Além da falta de garantia, a gente tem hoje uma categoria de intérpretes que está no nível D, que não vai ter, com essa suspensão, que é a longo prazo, a gente não sabe, né? Quando esse decreto ele não vai mais existir. Então, isso significa que esses tradutores que estão hoje no serviço público, que são concursados, eles não vão ter um profissional que o vá substituir do que importa aí, né? Na questão do serviço público. Ele vai ter um profissional que é terceirizado, e a gente tem uma outra discussão para além disso, que hoje esses profissionais, que mesmo tendo aí a equiparação que o PCCETAI dá, né, em relação à atuação profissional, que perpassa, né, pelos incentivos à qualificação que todo mundo ganha, né, quando tem a graduação, após o mestrado e doutorado, isso não significa de que esse profissional vá ser enquadrado
na tabela de nível superior, porque nós sabemos que a tabela de nível superior de nível E, ela é diferente, né, do nível D, que é o nível médio. Então, essas são as grandes discussões hoje que perpassam pelo nível profissional do tradutor e intérprete de Libras que atua na rede pública e federal. Esse é um primeiro passo. Voltando àquela ideia da regulamentação, quando a gente começou a tramitar essa regulamentação lá na Câmara Federal, que a audiência pública, como eu falei antes, ela se deu justamente para fazer esse debate, essa discussão, né? Debate esse que perpassava pelo lugar de precisamos aí falar do que a categoria vem enfrentando. E nessa subcomissão especial, a gente consegue criar, né, nessa audiência, uma subcomissão lá em Brasília. Essa subcomissão especial, ela começa aí, então, lá em 2017, a trabalhar num projeto de lei que vise uma nova regulamentação para a categoria, e nessa regulamentação a gente consegue incluir a questão do nível superior, que é muito relevante para o debate, a questão do revezamento, a questão do guia intérprete de Libras, a questão, como eu falei do revezamento, se um atendimento, né, ele for superior a 1 hora de duração, nós temos 2 intérpretes. Então, obviamente, ao longo do percurso, esse projeto ele já sofreu algumas alterações e mudanças, né? E essas mudanças aí que geraram em relação ao SPL, elas perpassaram por esse lugar, né, de que foi de muita negociação que a gente teve com a base governista e, obviamente, entre a classe de intérprete, dentre elas em questão em relação ao tempo, né, que daria esse documento aí para os profissionais eles estarem se formando, né, buscando aí a graduação, quem não passou ainda. Claro, uma coisa que eu sempre destaco em relação a esse PL é o seguinte: esse PL, ele está garantindo os profissionais que já estão na classe, tá? Isso é importante dizer. A gente colocou lá várias ressalvas, né, de que o profissional que tem o exame de proficiência em Libras, ele está garantido, né? O profissional que já tem aí como comprovar, né, uma certa faixa de tempo aí de 3 anos, aí que foi o que a gente colocou agora, em relação à formação na área, em relação ao trabalho na área, ele vai estar garantido. A ideia desse projeto de lei é um projeto que vise o daqui para frente, né, a partir da sua promulgação. Então, vale ressaltar também que a nível legal, a gente já tinha, não sei se vocês lembram, a LDB, que ela já versava sobre isso, né? Inclusive em 2 artigos que entraram já em vigência, que um deles falava: o intérprete que atuar lá no nível médio, o artigo 28, se eu salvo me engano, ele perpassava e dizia assim: quem atuar no nível médio deve ter a formação compatível, né, de nível médio. E quem for atuar no nível superior, logo no artigo embaixo, deve ter prioritariamente a formação em letras, né? E aí isso, e no nível superior, no caso, gerou muito debate e continua gerando, porque já existe uma lei que verte sobre isso hoje, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, o nosso projeto de lei que hoje está aí, ele vai de encontro à LBI também, né? Porque a gente coloca aí algumas outras ressalvas em relação a essa formação de nível superior e pós-graduação desse intérprete de Libras, que vai atuar, né, aí como tradutor e intérprete, e a importância dele se dá porque hoje a gente tem uma categoria, né, que está espalhada pelo país, né, atuando como intérprete de nível médio, o que é um grande problema. A gente tem relatos aí de colegas, né, que vêm entrando com processos, né, dentro da esfera pública federal aí, e esses processos são para uma equiparação salarial, e eu já disse anteriormente, como sugestão, né, de que entrem sim individualmente, porque a minha grande preocupação, que a gente muito discute em alguns locais aí que a classe ela está, é de que se nós fizermos um processo, por exemplo, né, jurídico, de maneira coletiva, se nós perdemos esse processo coletivo, tecnicamente, a longo prazo, a categoria inteira perde, né? Porque a gente não vai conseguir entrar com um novo processo nem tão cedo se uma provocação tão efetiva de uma classe como a nossa acontecer agora. Então, é interessante processos individuais, né, em diferentes locais do país, para que, a longo prazo, a categoria, com um desses processos, sendo eles vitoriosos, a gente não tem ainda acesso a algum que tenha ganho, né? Mas se um deles for vitorioso, isso gera a jurisprudência jurídica que a gente tanto debate, e esse processo pode ser utilizado para a classe. Existem decisões judiciais que já perpassaram pelo país, que dão base, por exemplo, para o revezamento, que é uma coisa interessante para a gente, né? Tem processos que aconteceram por outras instâncias, que não é sobre a nossa classe, assim,
a nível de serviço público federal, que foram processos movidos por pessoas individuais em alguma instância da justiça aí, e nesses processos as pessoas conseguiram lá com que o juiz escrevesse em alguma decisão dessas a questão do revezamento. Isso nos ajuda para continuar lutando por isso a longo prazo. Por que eu falo tanto da ideia de revezamento? Eu não sei se vocês já passaram por isso, como intérprete de Libras em alguns momentos, eu perpasso aqui pela seguinte pergunta. Vocês falam como intérpretes que vocês precisam revezar. Me mostra, por favor, a nível legal, aonde está isso. Então, quando a gente colocou no projeto de lei da gente a ideia do revezamento, tendo as mudanças que hoje já se deram em relação a esse projeto, a gente estava preocupado com essas perguntas que geralmente vêm, porque a gente tem algumas cartas, notas técnicas, né, de associações, de federações que nos representam aí, e, de fato, essa resposta, né, para o que a gente quer enquanto classe, enquanto categoria, ainda é complexa, mesmo que sejam muito importantes. Eu não estou aqui falando que não sejam, né, importantes essas notas técnicas, eu estou dizendo que a nível legal a gente precisa de um respaldo, né, a nível jurídico, para que a gente consiga ter aí essa ideia do revezamento. Então, por isso que esse foi um dos pontos colocados dentro do projeto aí de tradutores e intérpretes de Libras, que seria o nosso novo estatuto, a nossa nova regulamentação, enfim, como ele vem sendo nomenclatizado a nível nacional. E, para além disso, a gente tem hoje, né, uma questão que permeou aí as universidades, e eu também estou passando por isso lá dentro do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é o trabalho remoto, né? E dentro desse trabalho remoto, eu vi que várias categorias, né, e aí vários intérpretes, se organizaram nos seus institutos federais para que houvesse aí a produção de um documento, né, norteador, para que esse trabalho remoto acontecesse, né, sendo algo ainda que é muito novo, né, do ponto de vista organizacional do nosso trabalho. Eu ainda acompanho e vejo que vários intérpretes, né, que estão aí, de fato, ainda trazem algumas questões do não respeito à carga horária desse atendimento remoto, da questão que envolve a falta de um documento ainda não produzido pela categoria, né, local em relação a essa atuação, a falta de recursos, né, materiais que envolvem croma, iluminação, né, recursos que possam ajudar esse profissional a estar tendo aí uma atuação, né, o mais respeitada possível do seu trabalho. Então, isso ainda perpassa por alguns lugares, mas eu também vejo, né, que teve algumas universidades que se prepararam aí dentro da esfera pública federal, que deram aí algum tipo de recurso, né? Eu posso listar, por exemplo, lá o instituto onde eu atuo, no INES, a gente teve acesso a um ring light lá que forneceram, a gente teve acesso a um modem, né, com chip, né, para utilização na questão do trabalho remoto, e a gente, na época, pediram para a gente, encaminharam, né, para que a gente desse sugestões, ideias do que a gente precisaria em relação a esse trabalho, e alguns desses recursos foram nos oferecidos, né, para que pudéssemos fazer aí um trabalho o mais organizado possível na questão que envolve o trabalho remoto. Mas para falar do trabalho remoto, a nível nacional, eu vejo que ainda há um grande impacto que a categoria ela traz, né, enquanto profissionais, porque entraram nesse trabalho remoto com realidades extremamente distintas, né? E hoje uma coisa que vem figurando, eu não sei para vocês, mas eu estou ouvindo muito isso a nível nacional, é a questão desse retorno híbrido, né? Algumas já estão retornando de maneira parcial, e a grande questão que eu coloco aqui para reflexão é como será esse retorno, né, híbrido, com demandas presenciais e demandas remotas, né? Que isso vai ser uma nova realidade, como essa equipe de intérpretes ela vai se organizar para fazer esses atendimentos, porque você vai ter que pensar, que é o que eu estou pensando hoje enquanto representante lá do Debase, onde eu atuo dos intérpretes. No dia que eu tiver um número X de demandas remotas e no dia que eu tiver um número X de demandas presenciais, como é que eu vou organizar a minha equipe a nível logístico para estar contemplando naquele mesmo dia, horário, ambas essas demandas, por exemplo, né? Então, essas são questões que, a nível estrutural de organização, né, a gente já vem fazendo, né, lá no Instituto, para tentar já suprir aí essas novas, né, necessidades que estejam aí associadas, por exemplo, ao trabalho remoto, né? E esse retorno, esse possível retorno híbrido
né, e retorno híbrido também que vem acontecendo em outras universidades. Então, tudo isso ainda perpassa por esse lugar, né, de que, por percepção individual e pessoal, eu vejo que muita gente ainda que coordena o nosso trabalho apresenta algumas dificuldades com essa organização, e quando eu falo isso, eu não falo dos intérpretes que estão organizando, não é? Eu estou falando de gestão, né, que está para além disso, por todas as questões que geralmente os intérpretes vêm dialogar comigo, né? Em muitos momentos, muitos colegas me procuram para perguntar como é que pode atuar em relação a vários casos, né, que são casos muito singulares aí da sua atuação profissional, como a falta de respeito, como eu falei antes, em relação ao revezamento, como a universidade, às vezes, só tem um profissional lá e pergunta para esse cara, já que você está aqui e só tem o trabalho a nível de tradução de documentos, de legislações da área, ou documentos da universidade, memorandos, por que você não pode trabalhar, por exemplo, dentro da área administrativa, né? Sendo aí uma dupla função, um desvio de função e por aí vai. Então, essas questões, elas também vêm me chegando, né, a nível nacional, desses intérpretes que me colocam essas realidades, e eu percebo que isso tem sido uma realidade constante, né, no nosso país, em relação à atuação desses profissionais, que buscam em muitos momentos, né, como eu falei antes, essa regulamentação, que aí vem, eu não digo para resolver, né, todos os nossos problemas, mas já para melhorar um pouquinho da nossa realidade. A gente sabe que, enquanto intérpretes de Libras hoje, a nossa realidade salarial ela é muito complexa, né? Porque, obviamente, a nível de vida, de organização pessoal, muitos intérpretes vão procurar, né, outras fontes de renda para além da renda que ele já tem no seu trabalho, ali onde ele exerce no seu Instituto Federal. E isso perpassa por um lugar também, né, de uma falta de olhar em relação a essa questão que é muito importante desse profissional, que é a sua vida pessoal, salarial. Então, é por isso hoje que a gente, quando eu falo a gente, né, desde que a gente começou esse processo de regulamentação dos intérpretes, foi um projeto que foi feito a muitas mãos, né, e eu listo aqui alguns deputados que foram imprescindíveis, né, deputada Erika Cocai, Rosinha da Defal, lá em Brasília, a deputada Zenaide Maia, o deputado Otávio Leite no início do projeto, tivemos aí o Michel Platini, que é assessor da Érica, a Febrapios, a Fazubra, a minha luta em relação ao Sinasef, né, que hoje eu acompanho essa pasta na direção lá do Sinasef de combate às opressões, onde eu me engajei aí por essa pasta, fazer a nossa luta em relação ao projeto aí dos tradutores e intérpretes de Libras, então, e fora a categoria, né, as associações que contribuíram, porque houveram audiências públicas aí, né, a nível nacional que versaram sobre esse projeto. Então, foi um projeto de lei construído com muitas mãos e hoje a ideia desse projeto é tentar aí diminuir, né, esses impactos que são, em muitos momentos, negativos em relação à classe e à sua atuação enquanto intérprete de Libras dentro da área pública federal e nessa organização de trabalho. Então, a nível conjuntural, né, a gente tem ainda alguns que eu chamo de desafios, né? O primeiro desafio é construir aí esse respaldo legal que a gente tanto precisa. Hoje, organizar aí a atuação do trabalho remoto, como eu vejo que muitos institutos e intérpretes já se organizaram, né? Mas que alguns ainda trazem algumas questões. Organizar a longo prazo, né? As nossas próximas ações em relação ao PL, que hoje está no Senado, como a categoria vai se organizar para isso, né? E como a gente vai militar, como a gente lutou muito para que esse projeto saísse da Câmara e fosse para o Senado. Então, a gente tem muitos pontos ainda elencados, né, que nós precisamos nos organizar como desafios aí, metas para esse ano e para o próximo ano que vem, nessa organização da classe e como essa classe ela vai se estruturar para responder a essas questões que estão vindo, né, de maneira muito acelerada. Dentre elas, eu listo, eu já falei anteriormente, a questão de novos profissionais que estão entrando pela via da terceirização profissional, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra aos profissionais, tá ok? Os profissionais que estão entrando pelo contrato, eu sou contra, e falo sempre isso, em relação ao processo de terceirização desse profissional, porque a gente sabe que esse processo ele não traz para ele, né, garantias que são importantes desse ponto de vista, dentre elas a garantia profissional, né, que é um contrato que tem limite, aí quando há toda uma adaptação, né, desse profissional com o aluno,
com aquela turma que ele está, o contrato acaba, e aí entra um novo profissional, com um novo processo ali de construção, porque a gente sabe que a tradução na academia, ela perpassa por esse lugar, né, de construção, né, diária mesmo, né, de tradução, de troca ali com esse aluno surdo, que esse intérprete ele vai atuar. Então, isso também é importante dizer. Então, quando esse trabalho é construído, o contrato acaba, né, em muitos momentos, e aí perpassa por um lugar de uma nova adaptação, de um novo profissional que entra, e isso muda todo esse aspecto, né, que é dessa construção. Eu posso falar isso porque eu tive a chance de viver no INES como meu primeiro trabalho a nível, na época de terceirização profissional, onde eu entrei por uma empresa lá, e eu atuei no curso de pedagogia bilíngue, que hoje está no INES, né? E nesse curso, eu lembro que a grande questão que o INES sempre se preocupava era de que quando acabava lá aquela licitação, aquele contrato com a empresa, nós fôssemos mantidos, né? Para que justamente continuasse esse trabalho, né, com as turmas que lá estavam. Até veio um concurso público, que veio um tempo depois. Eu passei aí por algumas empresas lá e vivi problemas que acho que muita gente já viveu, né? Com a falta de pagamento de salários em algum momento, com atraso desses salários, com a não aí, né, colocação, por exemplo, ou passagem, né, dos recursos, que a gente sabe que na esfera pública federal isso acontece de maneira muito correta, né? Os institutos eles pagam e aí as empresas que às vezes têm vários outros contratos e vão tentando colocar nesses contratos e organizar a sua vida financeira para que ela não fique aí tão prejudicada, deixa ou em alguns momentos deixava de pagar esses profissionais. Então, eu vivi também esse outro lado, né? E por isso que eu estou falando que esse lado hoje é um lado que não traz garantias para esse profissional. Eu vivi isso durante um tempo lá no Instituto. E, de fato, essa é uma preocupação minha, enquanto tradutor e intérprete, de alguém hoje que atua na área e que vem fazendo, né, toda essa construção política, né, que também é importante para a classe, que é justamente isso, né, garantir uma melhor qualidade de atuação profissional para mim e para os colegas, né, que virão atuar a longo prazo. Hoje, o que a gente tem em relação à formação de intérpretes, né? Eu sinto ainda falta desses cursos, mas temos ainda o Letras Libras, né? Que hoje está aí, que já é uma realidade, né? Com cursos de bacharelado e licenciatura, é uma realidade importante, né? Mas sinto falta hoje de cursos, né? De formação, como eu vi aqui no Rio de Janeiro, um curso que surgiu numa época que era uma época muito central nessas discussões, que era um curso que visava aí a formação de intérpretes, que na época uma universidade particular aqui, né, ela organizou, e depois esse curso ele não mais existiu, por vários motivos, né, elencados, e isso me gerou desde então, e me gera ainda uma preocupação, porque eu ainda sinto falta desse lugar, né, de cursos que formem esse profissional tradutor e intérprete de Libras, né, para que esse cara que, por exemplo, não tenha, como eu tenho, muitos outros colegas têm lá o exame de proficiência em Libras, né? Consigam aí ter um lugar de formação dentro do da sua atuação, né? Em nível superior. Eu já vi algumas propostas de algumas universidades particulares hoje que versam sobre isso, mas acho que ainda precisam de mais, né, propostas surgindo para que esses profissionais eles consigam aí mais formação, porque a formação ela é muito importante, né, para esse profissional, porque nós sabemos, né, que a atuação desse intérprete ele perpassa por vários lugares, né? Dentre esses lugares aí, em várias disciplinas diferentes, né? E obviamente com vários alunos surdos, né? Que trazem aí também conhecimentos diferentes. Então, tudo isso vai ser importante, essa formação para esse intérprete continuar aí se aprofundando, né? Na sua formação e na sua vida acadêmica também, que é o lugar aonde ele vai estar atuando. Então, dito isso, a longo prazo, a gente tem aí uma construção de agendas que permeiam aí, né, para a categoria, a viabilização desse projeto de lei que eu já falei anteriormente. Nós temos também a longo prazo, né, a luta da classe aí para essa questão, como eu disse também, do retorno híbrido, possível retorno híbrido ou retorno híbrido para quem já estava voltando, que a gente precisa, obviamente, organizar, e as perspectivas futuras são de fazer com que esses decretos, né, esses dois, principalmente, que eu elenquei, o 9262
e o 10.185, eles em algum momento não existam mais, para que a classe consiga aí a longo prazo ter um concurso de nível superior, que é muito importante, e ter um concurso de nível D. Por que eu falo de nível D hoje? Quando a gente estava discutindo na Câmara em relação ao projeto de lei dos intérpretes, eu falava assim, pessoal, não é importante nesse momento que esse cargo caia, porque a gente não tem nenhuma garantia do governo que aí está, que na época era o Temer, né, no finalzinho desse processo, que a gente teve de impeachment no Brasil, a gente não tinha nenhuma garantia que esse projeto, ou melhor, que esse cargo de nível superior, ele continuasse a existir. E logo depois, em dezembro, nós tivemos a resposta, veio um decreto extinguindo esse cargo. Aí depois eu falei, tá vendo? Se lá na época da discussão do nosso projeto de lei, a gente coloca um inciso lá, como era muito debatido na época, né? Com muita gente trazendo essa proposta, e vetasse esse cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais, que é o D, naquele momento ainda, a gente perderia os dois cargos literalmente, né? Com esse projeto aí sendo promulgado. Então, ainda é a nossa única entrada dentro do Serviço Público Federal, que é esse cargo de nível D. Precisamos aí, obviamente, do nível superior, precisamos, né? Mas continuemos aí com ele para que futuramente, tendo um cargo de nível superior, aí sim, a gente sente enquanto categoria e fale, opa, a partir desse momento para frente, né? Nós entendemos que esse cargo aqui ele pode deixar de existir, porque já temos um cargo de nível superior, né? Existindo aí para que a categoria faça concursos para ele, o que também é muito importante. Eu também sinto, a nível de percepção pessoal, de que a categoria hoje ela vem, né, adoecendo, adoecendo que eu falo em relação à questão ergonômica, que é muito prejudicial em vários institutos federais, as questões que envolvem um tempo longo de atuação, de trabalho. Então, o que eu tenho relatos é que muitos colegas, né, continuam afastados em algum momento, ou colegas, eu tenho relatos de colegas que saíram do serviço público porque não aguentaram, né, a exaustão que o trabalho não organizado traz para esse profissional, e a nossa luta constante, para já ir concluindo a minha fala mesmo aqui, e tá abrindo aí para perguntas e vocês comentando e falando para a gente poder conversar, é justamente isso, né, de que a categoria que está hoje a longo prazo, que não tem uma garantia profissional, né, de novos concursos públicos e nem de uma organização de trabalho a nível de gestão que se preocupe com esse profissional, ela fique à margem, né, de estabelecer a longo prazo um futuro para que essa classe que aí está seja naturalmente, né, e de maneira organizada, correta, substituída, porque, claro, vai chegar um momento que esses tradutores que aí que estão hoje na classe e, obviamente, atuam no Serviço Público Federal, vão sair, né, naturalmente, e esses funcionários vão precisar serem substituídos aí por novos que entrarão. E eu espero muito que essa entrada ela seja pelo caminho do concurso público, que é uma coisa que eu defendo, que muitos profissionais defendem, para que a categoria tenha mais garantias aí na sua atuação, na construção de um melhor trabalho aí para que essa classe, a nossa classe, ela avance no ponto de vista profissional. E isso também, só para encerrar mesmo, esse projeto, o que muita gente me perguntava, Felipe, esse projeto ele vai atingir diretamente a quem está no nível superior, que atua aí, né, nas universidades públicas? Não. Esse projeto, ele primeiro atinge quem está na esfera privada, primeiro, e depois atinge a quem está no serviço público. Então, todo esse PL ele foi pensado para que a categoria, né, ela tenha aí essas discussões, perpassem aí, né, para a classe como um todo, para que depois chegue em quem já está atuando na esfera pública. Então, basicamente é isso. Essas são as contribuições que eu separei aqui para a gente poder organizar e fazer esse debate. E agora estou aberto aí a conversa, a diálogo, a perguntas, a gente vai dialogando a partir daqui, tá bom? É isso. Obrigada, Felipe, pelas contribuições. Eu acho que foi muito importante quando você destacou essa questão do nível E e do nível D, que há muita confusão, né? Qual cargo foi extinto, qual cargo foi suspenso, e isso tem trazido algumas complicações em termos de contratação mesmo, né? Hoje, o intérprete que exonera, o intérprete que aposenta, ele não tem substituição. Essa vaga, ela some,
né? Ela deixa de existir. E é um problema considerado, né, de a gente pensar como que vamos continuar, né, os institutos estão aí, mais alunos entrando, quanto a gente tendo a necessidade desse profissional dentro desses espaços e não podendo fazer a contratação de tradutores e intérpretes. A gente tem passado por algumas dificuldades, inclusive por ser esse cargo nosso um cargo técnico, de não prever substitutos. Eu passei por uma experiência que eu me afastei por licença maternidade, o aluno, ele não tinha, a gente tentou muitas formas para contratar um intérprete para me substituir e nós não conseguimos contratar, a gente precisou trabalhar com um intérprete de outro campus, que veio assessorar nesse período. E nessa questão também, eu vejo que o remoto, ele trouxe uma possibilidade muito positiva, né? Nós somos aqui no IFM 9 intérpretes, a gente tem uma contratada. Mas a gente tem um em cada campo, e não é na mesma cidade. E a possibilidade do trabalho remoto possibilitou que a gente fizesse atendimento em equipe e apoiasse intérpretes de outro campo. O que agora a gente tem discutido é que, retornando, né, para o híbrido, a gente não sabe se vai conseguir continuar com esse atendimento. Porque, como você colocou, não foram todos os institutos que ofereceram. A maior parte, nós aqui que utilizamos as nossas internets, o nosso espaço, cada intérprete se reinventou aí no seu espaço para trabalhar de casa, né? No chat, a gente não teve muitas perguntas, a gente teve uma pergunta falando sobre a disciplina de Libras. E será que algum dia essa disciplina será colocada na grade curricular das escolas? Eu não sei se, assim, se ela será um dia... mas se isso também... há necessidade das pessoas conhecerem a língua de sinais, mas não de não pensar em políticas que garantam os intérpretes de língua de sinais. E a Jaciara colocou que é muito importante a definição da carga horária máxima de 30 horas e sobre o revezamento com 2 intérpretes. É uma realidade, a gente tem colegas interpretando as 40 horas e o adoecimento, como você colocou, é uma questão que nos preocupa, sim. Os afastamentos têm acontecido e a gente lidar com isso dentro da categoria é complicado, né? Você tem como dizer para a gente como que essas terceirizações acontecem aí no Instituto? É só contratando outras empresas mesmo ou acontece pelo próprio Instituto? Olha, pegando o modelo, né, que eu tenho visto lá no INES, os profissionais que estão hoje, né, a gente teve algumas perdas, né, em relação ao longo do percurso, quando os concursos para intérprete de Libras eles começaram a existir, que foram pessoas que foram para um outro estado, né, que mudaram de local, enfim, isso foi acontecendo naturalmente, como acontece, né, em outros institutos federais. Mas o modelo que eu tenho mais visto, né, a nível nacional está sendo esse modelo de contratação por empresas, né, aonde o profissional ele vai entrar por uma empresa, né, enfim. A gente tem relatos aí, por exemplo, a gente vem acompanhando a FENEIS, né, ela pegou o contrato recentemente aqui do UFRJ no Rio de Janeiro. A gente tem outras empresas aí que vêm organizando esse trabalho, né? Dos intérpretes que estão atuando aí a nível dentro do nível superior, né? Que estão nas universidades. Então, o modelo que eu mais tenho visto até o momento tem sido
concursos com empresas. Existem casos mais isolados, que eu também venho acompanhando, que são casos onde a universidade ela contrata aquele profissional, né? Ela abre uma portaria daquelas contratações imediatas, né? Com uma vaga para esse intérprete, aí ele entra muito parecido com aqueles contratos que entram os docentes, né? Quando eles precisam de uma vaga para substituir um professor, enfim, baixa uma portaria lá, o reitor baixa essa portaria e faz aí a contratação direta com esse profissional. Mas eu venho vendo que de uns tempos, eu acho que não sei se posso dizer e afirmar isso, que desde que começou a ideia do trabalho remoto, aonde gerou essa nova demanda e necessidade, eu vi que houve uma organização maior das instituições públicas de fazerem aí esses contratos com as empresas para organizar a entrada desses profissionais a nível de terceirização e nessa esfera contratual aí com uma empresa organizando e gerenciando esse trabalho. Não estou falando que isso já não existia, mas eu vi que esses concursos ficaram muito mais vigentes agora, e aí eu percebo que a pandemia aí trouxe também isso enquanto realidade, como você falou anteriormente, né? O trabalho remoto, ele trouxe a possibilidade de que você pode ajudar um colega que é de um outro campus aí, né, que é mais afastado, e você consegue revezar com esse profissional. E por um acaso, eu acompanhava um caso desse aqui no Brasil, onde o intérprete, ele trabalhava numa cidade, de manhã, à tarde ele ia ter que ir para uma outra cidade, a não sei quantos quilômetros lá, para poder interpretar, e à noite ele trabalhava e voltava, né, para o trabalho na capital, por exemplo, onde ele atuava. Então, assim, isso também é um problema que a longo prazo, eu penso, né, que a categoria vai ter que sentar, eu digo categoria mesmo, todos os intérpretes de Libras aí do país, para pensar em formas que o trabalho remoto ele é mais interessante para a gente ou não. É assim, vamos ter que construir esse debate aí para poder refletir sobre a nossa atuação. Eu vejo o trabalho remoto, em muitos momentos, com pontos positivos quando são bem organizados, mas eu vejo que trouxeram também pontos negativos aí para a classe, né, em relação à atuação profissional. Por exemplo, eu posso citar exemplos de que no trabalho remoto tendem a achar que você não tem uma vida pessoal para além do trabalho, né? É uma procura constante em canais, em meios, redes sociais e por aí vai, para que você responda, né? Assim, quase que sem uma carga horária efetiva, e mesmo que ela exista, há uma constante interação maior com quem vai aí tá chefiando e organizando o trabalho. São relatos também que eu recebo, né? E venho acompanhando desses profissionais que ficam o tempo inteiro tendo que responder a demandas, né? Durante o seu dia, sem um horário fixo aí de trabalho, de atendimento, que o trabalho presencial, por exemplo, ele não nos trazia, né? Você ia lá, cumpria seu horário, acabou seu trabalho, você ia para outras atividades, ninguém ficava ali te contactando, perguntando em horários distintos, né? A hora que você vai atuar, o horário que você tinha que trabalhar, a demanda do dia seguinte, enfim, é uma realidade também que o trabalho remoto trouxe. Então, penso eu que a longo prazo a categoria tem que sentar, né? E aí falar sobre isso, né? Dizer e dialogar se é viável realmente o trabalho remoto para a classe como um todo ou não. Se o trabalho presencial ele é mais interessante, enfim, acho que esse debate ele tem que ser feito para a classe aí também. É isso. E no INES, por exemplo, vocês têm alguma experiência, Felipe, do trabalho... Seria o trabalho remoto, mas não seria remoto, mas vocês atenderem virtualmente do INES? Ah, sim, sim. Assim, a nível de experiência, já a gente está atuando hoje nessa modalidade, né? Para isso, a gente produziu um documento onde a gente encaminhou para a nossa chefia e para os setores lá do Instituto. Obviamente, eu estou falando pelo DEBASE, o DEBASE é o departamento de educação básica, tá? Nós temos lá também o departamento de ensino superior, que são outros colegas, com uma outra representação e chefia que organiza o trabalho dos colegas que atuam no curso de pedagogia, na pós-graduação do Instituto hoje, e também lá no mestrado que a gente tem. Mas falando do departamento de educação básica, onde eu estou lotado e onde eu organizo esse trabalho, a gente produz um documento para esse trabalho remoto, né? A gente vem atuando e dizendo que o trabalho remoto
nesse momento ele é importante nas questões pandêmicas, né? Enfim, todo mundo está vivendo. Então, a gente conseguiu organizar as demandas que envolvem, né, os atendimentos em reuniões, né? O que a gente sugeriu aos professores? Tem professores que são novos, né, que entraram por essa questão contratual para substituir um professor ou outro, que eles ainda não dominam a língua de sinais, por exemplo, né? Então, esse professor ele manda para a gente um videozinho lá e a gente deu sugestões em relação ao tempo desse vídeo, né? E aí a equipe faz a tradução em Libras, trabalhamos lá com o Google Drive hoje, né? Que permite a organização desses links para mandar para esses profissionais. Então, a gente conseguiu hoje, eu posso dizer que 95% aí da nossa participação no Instituto colocar os nossos atendimentos na modalidade remota, né? Com exceção de atendimentos mais emergenciais, né? Que permeiam aí uma ida ao Instituto, mas quando há essa ida desses profissionais, que vão geralmente em dupla, né? Já é uma coisa que a gente colocou no nosso documento para permear, que tenham todas as condições sanitárias organizadas de respeito aí às questões que envolvem a questão da pandemia, né? E o uso de máscara, álcool gel, enfim. Então, são pouquíssimos e aconteceram pouquíssimos trabalhos na pandemia, que foram trabalhos presenciais, mas pouquíssimos mesmo, onde os profissionais foram deslocados, mas assim, foram com carros do Instituto, teve toda uma preocupação para que esse intérprete chegasse lá e respeitassem todos os protocolos aí de segurança, mas a maioria dos nossos atendimentos hoje, eu posso dizer que perpassam aí pela questão remota, né? Pelo Meeting, pelo Zoom, enfim, com todos esses aplicativos aí que nos ajudaram, o Teams, né? Que nos ajudaram aí nessa organização e atuação profissional. E a gente colocou, por exemplo, no nosso documento, né, preocupados também com a questão que envolve internet, né, porque no início da pandemia, logo quando estava sendo organizada, né, as pessoas estavam usando a sua internet de casa, né, para poder aí fazer esses atendimentos. Então a gente colocou no nosso documento, olha, esse atendimento tem que ter uma duração de 2 horas, né, para justamente, né, porque a pessoa está lá. Eu tenho colegas, por exemplo, que pode ser uma realidade nacional, que o cara não tem internet cabeada em casa, e pode acontecer naturalmente isso. Ele tem lá a internet dele, de dados, e a gente sabe que essa internet de dados, né, ela tem um limite de utilização, que se ele tiver uma internet cabeada, ele está usando a própria internet dele para o trabalho. Né? Então, assim, a gente, no início, assim como outros colegas de várias universidades, a gente conversou muito com o INES, né, para que o INES ele desse para a gente recursos, né, como eles deram lá, o Ring Light, ofereceram, por exemplo, né, para que a pessoa se responsabilizasse na época, para quem não tinha um notebook, algo do tipo um desktop, né, para a pessoa levar para casa e ter, para fazer os atendimentos, enfim. A gente trabalhou muito para que todos os recursos, né, tecnológicos aí, ou grande parte deles, fossem fornecidos para que esse atendimento fosse um atendimento mais organizado e de mais qualidade possível para o nosso público lá. É isso. Então, hoje vocês não fazem, não voltou de maneira nenhuma no espaço físico? Até o presente momento, oficialmente não. A gente está discutindo agora, que chegou para a gente, né, por conta de algumas normativas do governo federal e de um diálogo que está acontecendo aqui no Rio, né, de algumas decisões judiciais aí, que perpassam o debate para um retorno híbrido, né, e um retorno gradual presencial. Isso está acontecendo agora, inclusive, eu já sentei com a minha equipe, a gente já elaborou uma minuta de proposta, né, para esse retorno presencial, caso ele aconteça em algum momento. A gente já fez essa minuta para ser encaminhada para o Instituto, para que o Instituto faça aí lá o debate em relação a ela, assim como ele está fazendo já com outros departamentos lá do Instituto, para além dos departamentos que já estão operando a nível presencial lá, em nível, pelo que eu estou entendendo, de escala, de organização de pessoal, né, para poder atuar. Mas, assim, os intérpretes de Libras, hoje a gente não retornou a nível presencial de maneira 100%, eu diria, né? A gente tem ido para atendimentos mais esporádicos lá, em alguns momentos, mas a gente está já organizando essa minuta, né, como eu falei antes, para que haja esse retorno gradual a longo prazo, caso isso seja exigido, já vencendo aí por alguns documentos, então a gente já está se preparando para isso também. É isso. O questionamento é assim, porque nós estamos voltando aqui aos poucos, né? Agora nós estamos voltando. E a questão de máscara, de uma máscara que às vezes realmente ela venha te proteger e ela não atrapalhe o seu trabalho, visto que a gente utiliza muito expressão facial, né?
Então, assim, vocês chegaram a alguma máscara específica, alguma coisa específica que vocês pensam ser ideal para a utilização? Então, a gente lá no Instituto, o que a gente está colocando a nível dessa minuta e do nosso documento anterior, que todo o trabalho que seja presencial, ele perpasse por um lugar dessa questão que envolve os protocolos sanitários que envolvem a pandemia. A gente tem, inclusive, no Instituto, e presumo que tenha no seu Instituto aí onde vocês estão, uma comissão que organize isso, né? Então, essa comissão, ela que está construindo todo esse processo de respeito aí às questões pandêmicas, né? Como a máscara, como o álcool gel. Então, essas orientações a gente só vem colocando, e a nossa preocupação, como você muito bem colocou, para esse retorno, ela perpassa por esse lugar, mas como eu disse antes, na nossa minuta que a gente construiu, né? E que a gente está ainda elaborando alguns pontos lá que precisam ser elencados, a gente vem colocando essas questões que envolvem a forma desse retorno, a carga horária desse retorno, como esses atendimentos vão acontecer. Então, tudo isso a gente vem colocando para dialogar com o Instituto, né? Obviamente, para a gente tentar chegar aí num denominador comum para que essa atuação seja uma atuação mais segura possível e perpassa aí, como você falou, pela máscara, que seja uma máscara, né? Que a gente utilize, que se preocupe aí com a questão que envolve a língua de sinais, né? Enfim, e tudo isso. Eu posso elencar, por exemplo, que é uma preocupação que eu tenho, eu saí muito nessa pandemia para fazer lives, né? Alguns eventos fora do Instituto. E todos esses lugares, por exemplo, eu fui testado, tinha lá o exame, né? O teste do Covid, enfim, toda a equipe era. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, né? Pessoal também para esse meu retorno presencial, né? E isso acho que é uma preocupação que todos estão tendo de como isso vai se dar. Mas eu confio muito lá no trabalho. A gente tem uma comissão hoje, né? Chefiada lá por uma médica, né? E por um coordenador que é dessa área que são muito preocupados, né? Com essas questões que envolvem aí a pandemia, né? E essa comissão é bem organizada para isso. Então a gente vem conversando bastante com eles para tentar achar aí uma equação mínima aí, né, que a gente consiga, de fato, respeitar todos os protocolos e ter uma garantia do nosso trabalho para que ele aconteça da forma mais organizada possível e mais segura possível. Entendeu? Isso. A gente tem mais uma pergunta aqui da Maiara, ela põe o seguinte: Felipe, boa tarde. Enquanto equipe, como que acontece o trabalho de vocês? Vocês têm um regulamento? Tem algum núcleo? Então, na verdade, como eu falei antes, né, o Felipe hoje ele representa o DEBASE, que é o Departamento de Educação Básica, e atua com os intérpretes que lá estão. O DESU é o Departamento de Ensino Superior, e lá tem uma outra chefia e uma outra representação que lá atua. O que a gente construiu? A gente tem hoje um documento que perpassa pela nossa atuação profissional no Instituto, e nós temos um documento hoje que a gente construiu que perpassa pela nossa atuação dentro do trabalho remoto, que é o documento que constantemente a gente vai lá, coloca um parágrafo, né, faz uma organizada e manda para os setores. Hoje, o INES opera com esses chefes / representantes, né, dentro desses departamentos. A gente não tem uma divisão, um núcleo de intérpretes. Nós estamos lotados, no meu caso hoje, dentro da COAD, né, que cuida dessa parte, juntamente lá com os inspetores, intérpretes, é uma chefia que faz essa regulação, e no DESU, os intérpretes são ligados à COADA, que é quase o mesmo departamento, eu vou comparar, mas não é comparável, né, com o nome e a nomenclatura, mas que vai cuidar do trabalho dos intérpretes de Libras, né, lá do Departamento de Ensino Superior. E a gente tem intérpretes lá no Instituto que atuam, por exemplo, com a direção geral, né, que hoje nós temos lá um diretor que é surdo, que é o Paulo André, nós temos intérpretes que atuam no DHCT, que é um departamento que faz a questão que envolve o Congresso do INES, né, esses materiais que vocês geralmente acompanham a nível nacional que o INES produz, e por aí vai ter alguns intérpretes que atuam isolados ou em dupla em alguns setores do Instituto, né, para permear melhor essa comunicação aí lá. Mas a nível de núcleo, a gente não tem um núcleo específico ainda de intérprete, nós temos as equipes organizadas com seus representantes e chefes para fazer essa atuação. É isso. A realidade de vocês ela é bem específica, né? Porque vocês são muitos intérpretes dentro do mesmo instituto, né? Sim. Então é um pouco diferente da nossa realidade a nível de Brasil aí.
Mas aí, no caso, esse regulamento não seria um regulamento para o INES todo. Cada departamento teria, tipo, o seu regulamento. Então, ótima pergunta. Então, o Departamento de Educação Básica, que é o DEBASE, né, com os profissionais que eu tenho, basicamente, eu até brinco, porque o DEBASE hoje, ele atende o INES como um todo, menos o DESU, que é o Departamento de Ensino Superior. Então, o nosso regulamento ele fica para 90% do INES e 10% é o DESU, onde ele está contemplado e alocado lá com a sua chefia, que tem lá um documento, né, que eles se organizam. Inclusive, o nosso documento, na época, ele se deu no molde que o Departamento de Ensino Superior, que é o DESU, fez primeiro, nos deu e a gente pegou esse documento, adaptou com a nossa realidade e colocou no Instituto, né, para organizar o nosso trabalho. Então, a ideia foi justamente essa nesse momento, né, de poder organizar melhor a nossa situação profissional e a nossa organização de trabalho mesmo, com revezamento, com atuação em dupla, né? A gente colocou isso tudo no nosso documento para que ele permeasse a nossa atuação. Então, eu posso dizer que hoje o nosso documento atinge 90% do Instituto, porque é onde estamos lotados, né? A gente atende professores, atendemos as divisões, né, que o INES tem lá, a divisão de educação profissional, de questão profissional, a biblioteca do Instituto, a secretaria, a divisão médica, a divisão psicológica, então, o RH. Então, o meu departamento hoje, ele atende basicamente o INES como um todo, com exceção do Departamento de Ensino Superior e o NEL, né? Que é o Núcleo de Educação Online, que hoje funciona aí com curso de pedagogia à distância, que o INES também promove. Então, o DESU fica alocado com o NEL. O NEL hoje ele está no DESU, mas antes ele tinha uma portaria que era um pouco mais independente, né? Mas ele está alocado diretamente ao nível superior aí, e lá também tem profissionais intérpretes livres que atuam traduzindo lá o curso de pedagogia, as reuniões e por aí vai, que são na modalidade online. Então, hoje o INES tem uma grande equipe de intérpretes, né? Que perpassa aí mais de 50 profissionais, né? A gente teve algumas perdas aí, então é uma equipe grande. Eu falo que a nível nacional, não sei se é a maior ou uma das maiores, né? A nível nacional, mas eu digo sempre que lá no Instituto a gente precisa sempre de mais intérpretes, porque é impressionante a quantidade de demanda e de trabalho que a gente tem, e em vários momentos eu falo, o que nós temos de quantidade aqui hoje não dá conta, em muitos momentos, do que a gente tem de demanda, né? Porque todas as demandas do INES, materiais, vídeos, produção de material acadêmico ou produção de material dos professores, enfim, tudo perpassa pela nossa atuação de tradução e interpretação em muitos momentos, e reuniões, e palestras, e o Congresso do INES hoje a gente não atua, né? Mas nós temos o fórum lá bilíngue do Instituto, então a gente atua no fórum. Então, assim, a gente tem vários locais hoje do Instituto que a gente atua e, obviamente, eu sempre falo, precisamos de mais intérpretes, esse número hoje não dá conta em muitos momentos, não. Queremos mais aí, se alguém quiser vir lá para o Instituto, pode falar no privado aí e me chamar que a gente está precisando de mais profissionais, tá bom? É isso. Felipe, no mais, aqui no fórum a gente tem só parabenização pela fala, pela palestra, que foram muito esclarecedoras. Novamente eu pergunto se há mais algum questionamento, alguém quer fazer mais alguma colocação, quer abrir o microfone e conversar com o Felipe um pouquinho. Pessoal perguntando sobre a lista de presença. Nós vamos colocar aqui o link. Tem mais perguntas, então? Eu vou encaminhar, então, para o encerramento do nosso momento. A gente quer agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco, conversando e dialogando, esclarecendo um pouquinho mais sobre essa nossa profissão que muitas vezes não são todas as pessoas às vezes que compreendem quão complexa é, né, esse trabalho de tradução e interpretação. A gente tem conquistado alguns passos dentro do Instituto, eu acho, fazendo trabalho de formiguinha, acho que é por aí que a gente começa, um passo de cada vez, para a gente conquistar, né, um todo. Muito obrigada a todos e convidamos a todos que continuem conosco amanhã. Nós vamos iniciar às 9 horas da manhã com a apresentação Conscientização
saúde e bem-estar da população de Campina Verde em época da pandemia Covid-19, do campus Campina Verde. Muito obrigada a todos. Pessoal, o pessoal está pedindo no chat o link da lista de presença. Lucas, alguém pode colocar, por favor? Kátia, nós já vamos divulgar aqui, tá bom? Tá, então, pessoal, peço que aguardem. Felipe, muito obrigado novamente. Espero que logo que possível a gente possa estar presente